Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Conexão WWE. Aqui é o EC9 que tá falando com vocês, tá? Desde já vai deixando seu like aí e se inscreva no canal, por favor. Pessoal que gosta de WWE, que curte WWE, entendeu? Vai deixando seu like já aí, isso ajuda muito o canal e valoriza muito o nosso esforço e a gente fica feliz com isso. Bom, vamos começar a falar de Asuka, cara. Só que pra falar de Asuka é o seguinte, vou deixar algumas especificações do canal aqui primeiro. A gente vai fazer um canal, no caso, não só voltado, o nosso canal ele não é só voltado para a WWE em si, ele é voltado para toda e qualquer empresa de pro wrestling ou qualquer companhia, né? Eu não vou colocar muitos circuitos independentes, ou muita pouca coisa, porque tem muita pouca gente que acompanha. Eu acompanho, mas hoje em dia eu não tô tendo muito tempo para acompanhar igual antes, então para mim é um pouco difícil estar falando de circuitos independentes agora. Tem um pessoal aí que conhece, acompanha, mas talvez seja a minoria. De repente, mais pra frente, eu coloco conteúdo disso. No momento a gente vai tá focando apenas em WWE e empresas mais conhecidas. TNA, né? No caso Impact, a Ring of Honor, Lucha Underground, enfim. O que vier aí a gente vai estar sempre variando aí alguma coisa pra vocês. Mais pra frente a gente vai estar colocando algumas novidades também. Quem quiser tá dando uma olhada, a gente agradece. A gente vai estar colocando bastante conteúdo, bastante coisa legal vai estar chegando aí no canal. Tem o Caio também, hoje sou eu que estou fazendo o podcast, mas o Caio também faz podcast aqui pro canal. Ele também vai estar em parceria comigo aí. E mais pra frente ele vai estar postando também um podcast aí. A gente vai estar postando aí e especificando coisa pra vocês. Mas vamos lá. Cara, vamos começar a falar de Asuka. É o seguinte, Asuka, que pra quem não conhece, era da NJPW, lá era conhecida como Kana, e a WWE contratou ela recentemente. Para quem não tá vendo WWE e vê aqui, talvez na curiosidade para saber, ela é recém-contratada da WWE praticamente, ela não tem nenhum ano no main roster, ela subiu pro main roster agora, tá invicta desde o NXT. Eu vou falar mais pra frente o que eu acho disso, só que é o seguinte, cara, já antes de qualquer coisa, eu vou deixar claro o seguinte, eu não vou hatear a Asuka não, entendeu? Porque, assim, ela é uma wrestler boa, eu acho ela uma wrestler boa. Não vou dizer que eu acho ela incrivelmente melhor, assim, lá nas alturas, não, eu não acho isso. Longe de mim achar isso. Eu acho ela uma wrestler boa, né, até certo ponto, porque vou falar algumas discordâncias de mim. Mas primeiro eu vou falar dos pontos bons dela. Primeiro, ela tem qualidade de chaves, cara. E isso é difícil da gente ver hoje na WWE. Tirando algumas wrestlers ali que a gente pode colocar. Becky Lynch, né, que usa bastante chaves ali. Pra quem não entende muito desse wrestler mais, vamos botar assim, mais de chão, né? É difícil falar, porque tem gente que vê e fala assim, a luta tá muito chata, pô, a mulher só fica dando chave. Não é isso. Mas é que assim, de certa forma, ela... Realmente, a luta fica um pouco chata mesmo. Só que tem que entender um pouco disso aí, né? Cada um tem, no caso, o estilo dela, da Asuka, varia um pouco disso, né? A WWE, quando ela veio pra WWE, a WWE meio que tentou implantar um estilo dela meio high fly, assim, tipo Charlotte, tipo Alexa Bliss, mas não colou muito porque o estilo dela já é esse wrestler mais junto, sabe? Esse wrestler mais, eu pelo menos chamo de wrestler mais fechado, que é mais em chave, submissão, esse tipo de coisa. Que é o estilo dela. A WWE moderou depois, porque se você pegar quando ela era da Liga Japonesa, ela era mais liberada para fazer as coisas dela, né? Todo mundo sabe que a WWE priva muito os lutadores hoje em dia para fazer certos moves. E na WWE ela é limitada em algumas coisas, que lá na Liga do Japão ela não era. Então se você for olhar os vídeos de quando ela era da Liga do Japão, realmente, você vai achar, caramba, ela lutava muito. Eu particularmente vou dizer o que eu acho. Como superstar, ela é muito boa. Ela desenvolve o papel dela como ela tem que desenvolver. Ela proma bem, entendeu? Faz pouca promo porque, como eu falei, ela é recém-chegada. Se você pegar alguns promos dela do NXT, ela era bem direta. De uma coisa que ela tem de diferente, por exemplo, de outros japoneses que já estão na empresa.
pelo menos do Tozawa e do Nakamura, é que ela consegue promar. Ela já domina bem o inglês a esse ponto. E inclusive, se você voltar no NXT um tempo atrás, ela fez algumas promos, né? Tinha alguns vídeos promo para promover combate, por exemplo, o combate dela contra a Ember Moon no Takeover. Teve algumas semanas antes do combate, se você caçar no YouTube aí, você vai ver que teve... Ela falou, ela expressou assim algumas coisas, fez uma mini promo, né, um vídeo promo, falando sobre o combate, o que ela ia fazer com a Ember Moon e tal, e deixou bem claro o que ela ia fazer. Então assim, isso já é um diferencial para ela. Mas vamos por parte. Beleza, então promo ela já consegue fazer legal. Os moves, cara, eu acho os moves dela bom. Assim, acho bom. Só que eu não, que nem eu falei, eu não acho grandes coisas. Aí você vai falar assim, pô, mas por que tu não acha grandes coisas? Não porque, tipo, eu vi outras divas lutarem bem antes dela. Por exemplo, eu por exemplo, acho que ela nunca vai chegar no nível da Alita. O que a Alita já foi. Aí muita gente vai falar, ah, mas eu vejo Pro Wrestling desde 1900 e não sei quanto, e as divas antigamente não era realmente isso tudo. Tinha as diferenciadas. Mas beleza, sem querer compará-la com a Alita, por exemplo. São estilos diferentes, né? Eu entendo isso, que são estilos diferentes, são personalidades totalmente diferentes, entendeu? Só que pra mim, na minha visão, por mais que a Asuka tenha esses pontos fortes, eu acho que a WWE estraga a partir do momento que a WWE supervaloriza ela, estilo Roman Reigns, estilo John Cena, uma coisa que eu acho que ela não é. Como a WWE já fez um tempo com a Sasha, como a WWE já fez um tempo com a própria Charlotte, porém a Charlotte era heel, a gente vai falar um pouco disso também, como a WWE tá fazendo com ela agora. Então meio que tá virando sacanagem, porque ao meu ver, não é querendo chorar. Já vou falando pros fãs da Asuka aí. Eu não tô querendo chorar, não. Só que assim, tipo, se você for pegar uma luta da Asuka, eu falo mesmo, não como fã, tô falando na realidade. Quando eu vou ver WWE hoje, Monday Night Raw, chegou, tocou a theme song da Asuka, eu já não quero nem ver o combate, porque eu já sei que ela vai ganhar, eu sei que o combate vai ser chato. Na grande maioria das vezes, ela não dá chance pro adversário tentar alguma coisa. Então, tipo, a WWE tá colocando ela como uma powerhouse assim, super absurdamente apelona. Então fica sem graça o show. Fica parecendo que realmente é pra cumprir hora. Não dá um dinamismo, tipo assim, por exemplo. E eu olho só que eu vou falar. Pra você ter uma ideia. Né? Se você pegar uma luta do Brock Lesnar, por exemplo, contra o Braun Strowman, todo mundo sabia que o Lesnar ia ganhar. Só que chegou certo momento que parecia que o Strowman ia ganhar. Ainda mais quando ele pegou o Lesnar e quebrou na mesa lá. Se a gente voltar lá naquele combate que lutou o Bray, lutou o Roman Reigns, lutou o Finn Balor, lutou o Samoa Joe. Não sei se vocês lembram aí, pouco tempo atrás, ano passado. Se eu não me engano foi no Extreme Rules. Teve uma hora que o Strowman quebrou ele na mesa, eu falei, filho, acabou ali, ele não vai voltar mais. O Strowman vai fazer o pin em qualquer um ali e vai ganhar. Não aconteceu assim, mas é um tipo de coisa assim que você... Claro que foi ocasião diferente, foi luta diferente. Só que é um tipo de coisa que você, tipo assim, tipo de ação que você vê que dá pro adversário ter chance. Agora, quando o adversário fica tipo assim, porque hoje a WWE coloca as adversárias dela como ridículo, abaixa a ponto disso. Então, tipo, fica meio zoado. Eu acho que fica meio zoado. Tem gente aí que não acha. Eu acho que o problema não é ela ganhar o que ela ganha. Apesar de que ela ser talentosa, tem muita diva talentosa. É discutível. Ela tá no nível